Quais são os 3 passos para poder passar nas entrevistas? E quais são os 3 passos, galera, que é importante que vocês entendam, tá? Primeiro passo, que é o mais importante de todos, e muitos de vocês não fazem, é o passo de autoconhecimento. Quem aqui sente que talvez antes de me conhecer, antes de conhecer esse método aqui do emprego em até 51 dias, estava tentando conseguir um emprego sem estratégia? Tava só, fiz um formato de currículo de LinkedIn aqui, vou lá, vou me candidatar em tudo e não tá dando resultado. Fica dando murro em ponta de faca, só tendo negativa aí nos processos seletivos. Porque possivelmente vocês não fizeram, antes de começar a ir pro ataque, vocês não fizeram um processo de autoconhecimento. Então, esse é o primeiro passo para a gente passar nas entrevistas. E quando eu falo de autoconhecimento, é importante que a gente entenda que todos nós temos histórias, tá? Todos nós temos histórias. Se tem alguém aqui que está pensando, rapaz, esse Rick só fala de histórias, eu não entendo, eu não sei que histórias são essas. Todo mundo tem histórias. A gente só precisa fazer esse processo de autoconhecimento para definir quais são as melhores histórias. Também não adianta nada a gente ficar, né? Já sei que eu tenho histórias, eu vou botar tudo no meu LinkedIn, tudo no meu currículo, tudo. Não, calma, calma. A gente tem que saber quais são as melhores histórias. Essas melhores histórias, quando a gente faz um bom processo de autoconhecimento, é o primeiro passo para a gente poder mandar bem nas entrevistas de emprego, tá? Então é importante que vocês entendam isso. O segundo passo, que é extremamente importante para a gente poder conseguir passar nas entrevistas, é o passo de arrumar a casa, tá? E o que é arrumar a casa, que muitas vezes eu falo aqui, talvez alguns de vocês não entendam. Arrumar a casa é arrumar currículo, arrumar LinkedIn e tal, mas falando de entrevista principalmente, tá? Nas entrevistas, é muito importante que o seu LinkedIn esteja pronto para ser avaliado no meio da entrevista. Então, tem um ponto aqui que é importante. Alguns gestores, alguns recrutadores, eles não têm o hábito de ficar anotando todas as informações de vocês. De ficar, tipo, fazendo tudo bonitinho. Deveriam fazer? Deveriam fazer. Mas a gente não tem como controlar o comportamento do outro, tá? Então, a gente vai trabalhar com o que a gente pode. E qual é o ponto? A gente precisa trazer as nossas histórias antes da entrevista para a gente poder ser chamado para a entrevista. Olha que loucura. Tem muita gente que fala, manda mensagem para mim no Instagram, no YouTube, enfim, fala assim, Rick do céu, minha pior parte é passar da triagem. Chegar na entrevista eu me garanto. Chega na entrevista eu me garanto porque eu sei contar minhas histórias. E aí que é o ponto. Você tem que contar as histórias antes da entrevista para poder ser chamado para a entrevista. Então, o LinkedIn de vocês tem que estar atualizado. Por que é o LinkedIn? Porque normalmente é mais fácil ali para um recrutador, um gestor compartilhar um com o outro. É só um link que eles vão compartilhar. Dá uma olhada aqui no LinkedIn do Rick, você vai ter entrevista com ele. Dá uma olhada aqui no LinkedIn aqui da Paty, que você vai ter entrevista com ela. Pronto, você manda o link e aí o gestor vai poder ver todas as histórias de vocês, o recrutador, quem for entrevistar, tá? Então, o LinkedIn de vocês tem que estar preparado antes da entrevista. Tem que arrumar essa casa. É muito importante. Se você está gostando do conteúdo, já se inscreva no canal para não perder outros conselhos de como conseguir o seu emprego em até 51 dias. E aí depois, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aquecer. O terceiro passo é aquecer. E o que é aquecer? É treinar antes. Treinar. Eu trouxe aqui essa imagem para deixar claro aqui quais são os passos aqui para a gente poder passar nas entrevistas, tá? Porque eu acho que com as imagens a gente consegue fixar melhor alguns pontos. Então, a gente está aqui no movimento de pensar estratégias para o Real Madrid ganhar no Barcelona. O que a gente vai fazer? O primeiro passo. Qual é o primeiro passo? É autoconhecimento. Então, a gente vai fazer o quê? Definir quais são os pontos fortes do time ali do Real Madrid. Tem o Cristiano Ronaldo, tem o Benzema. Beleza. A gente definiu quais são os nossos pontos fortes, certo? Depois disso, o segundo passo é arrumar a casa. E o que é arrumar a casa? A gente sabe que a gente vai enfrentar o Barcelona ali. Como é que eu posso me preparar para eu não sofrer com os ataques do outro time? Vocês sabem que vocês vão ser enxurrados, vai ter uma enxurrada de perguntas do recrutador, do gestor, de outras pessoas, que vão fazer várias perguntas para vocês. O que eu posso fazer para arrumar minha casa, para já sanar algumas dúvidas antes da entrevista? É isso que a gente tem que fazer, tá? Então, quando a gente está pensando em estratégia aqui em futebol, é sempre isso. Primeiro eles têm um autoconhecimento, depois eles arrumam a casa, e por último, eles vão para um passo de aquecer. Eles vão para o passo de aquecer. Tem um treino, tem que ter treino. E olha só o que o Jubi falou sobre essa questão de entrevistas.
que ele fala lá no YouTube, tá aqui, ó, dedicado especialista número 55, consegui o emprego dele em 17 dias. Aí eu falei, vamos fazer uma nova entrevista? Vamos. E aí eu Maratonou. nas suas aulas de entrevista aí, maratonei, e aí usei muito o gatilho mental que você ensina, usei algumas técnicas que funcionou. Ó, tem uma parada que é o seguinte, que vocês vão aprender lá no curso gratuito do Emprego 51 Dias, tá? Coloca na agenda aí. Que é importante. Muitas vezes os recrutadores gestores ficam cozinhando vocês no processo seletivo. Vocês fazem as entrevistas lá, até, pô, acho que foi legal, mas eles ficam querendo avaliar outros candidatos antes de dar um feedback para vocês, positivo ou negativo. Quem aqui já sofreu com isso? Foi para uma entrevista e aí achou que foi super bem, gerou conexão ali com a pessoa e tal, falou bem suas experiências profissionais, mas depois de um tempo, o RH, o gestor, a empresa não mandou feedback, ficou um tempo lá. O que eles estão fazendo? Eles estão avaliando outras pessoas, eles estão avaliando seus concorrentes. E aí, existe uma coisa que é importante que a gente entenda, que é o seguinte, às vezes a pessoa só precisa de um empurrãozinho para tomar a decisão de aprovar vocês. Só precisa de um empurrãozinho. E tem uma técnica que eu ensino, que a gente vai aprender um pouquinho lá no curso gratuito do Emprego 51 Dias, que é a técnica de gatilhos mentais. Quando a gente usa gatilhos mentais de uma forma honesta, sem ser desleal, tá? De uma forma honesta, a gente faz com que esses gestores que ficam assim, segurando a gente, ajam, tomem ação. Por exemplo, aqui, o tempo todo eu uso gatilho mental com vocês. E falo mesmo, não tem problema. Estou usando isso aqui, eu acabei de mostrar o vídeo do Gil Bevan. É um gatilho mental, de uma prova. Quem é que tem prova? Ninguém, só o Rick. Mas vocês têm que aprender a usar o gatilho mental para vocês se venderem nos processos seletivos e principalmente na entrevista. Chegou na entrevista, galera, é o momento da gente poder realmente se dedicar, a gente passar, porque a parte mais fácil, ou a parte mais difícil você já passou, que era passar atrás da GUP, do LinkedIn. Então, temos que estudar, temos que se dedicar, temos que treinar para as entrevistas, porque é ali que é o tchan, ali que começa o jogo de fato, é nas entrevistas. E tem um ponto que eu falo para os meus alunos que é interessante sobre treinar, que é o seguinte, tem um princípio que é importante que vocês gravem, se vocês quiserem anotar, é importante, que é não recusarás entrevistas. Não recusarás entrevistas, porque a gente tem que treinar as entrevistas. Por mais que não seja uma entrevista ideal, é PJ, não é a senioridade que eu queria. Como é que você vai conseguir treinar o método certo, a técnica correta, para você conseguir o seu emprego em 51 dias, se você não está no campo de batalha? Nada se compara ao campo de batalha. Então, tem que treinar. Ou então com a pessoa. Por exemplo, eu faço simulação de entrevista com alguns meus alunos, para quem quiser. Ali já é uma forma de treino. Por mais que não seja uma entrevista real, né, tipo, para avaliar, pô, a simulação de entrevista, que eu avalio a pessoa, eu vou dando feedback para a pessoa, melhora isso aqui não ficou legal, tal. Então, é importante você vá para o campo de batalha. Tem gente que não consegue ter acesso a isso. Então, se você não tem acesso a ter uma simulação de entrevista, você precisa ir para o campo de batalha, fazer entrevistas, aceitar a entrevista e começar a colocar em prática, começar a testar a forma como você está contando as suas histórias, tá? É para maratonar aqui, para se dedicar, porque senão seu concorrente vai estar fazendo isso, vai passar na sua frente e só uma pessoa vai ser contratada. Vai ser contratado quem mais se dedicou, beleza?